Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, sou Daniel Silos. E esse vídeo aqui, ele é um vídeo especial para minha amiga Rafaela Souza. Rafa, um beijo no coração. E eu estou querendo aqui ajudar ela a entender alguns exercícios de Python. Embora eu não seja um especialista em Python, eu não cheguei a fazer alguns cursos básicos, eu compreendo algumas coisas, né? Porque, enfim, eu já tive bastante experiência com várias linguagens de programação, inclusive linguagens de script. E as linguagens de script, elas costumam ser bem mais fáceis, elas têm um nível muito mais alto de abstração do que as linguagens compiladas. E Python é uma dessas linguagens de script que são mais fáceis de serem manipuladas. E o primeiro exercício aqui que ela tem dúvida vamos imaginar, o objetivo é informar as dimensões de um retângulo, né? Seria a base e a altura. Entrar então com o valor da base, entrar com o valor da altura, calcular o valor da área, que obviamente é a base vezes a altura, e apresentar no final a área do retângulo, né? E é importante sempre entender que esses exercícios básicos de algoritmos, eles ajudam muito também a entender como que um computador funciona, né? No sentido de entrada, processamento e saída. Então a primeira coisa, eu vou usar aqui um comando do Python chamado print, que vai pedir para informar, informe a seguir as dimensões de um retângulo. E aí vou botar assim, base e altura. Dou um espaço aqui. Bom, aqui não precisa na verdade dar espaço. Eu estou usando o Visual Studio Code, tá? E eu vou criar aqui, botar aqui, né? Vou pegar, chamar isso de programa 01.py, tá? Que é a extensão do Python. O próprio Visual Studio Code, quando a gente então salva, né, a extensão .py, já reconhece, já tem aqui algumas coisas instaladas, né, para ele interpretar o programa em Python. E primeira coisa, eu vou então com o comando agora input pedir ao usuário para entrar com o valor da base em centímetros. Então, a primeira coisa, se você, por exemplo, está aprendendo programação agora e você está aprendendo com uma linguagem tipo C, Java, algoritmos, você pode ver algumas diferenças. Primeiro que a gente não começa um programa aqui necessariamente com uma função main, com uma definição de classe, ou alguns detalhes que são mais, vamos dizer assim, necessários, né, desejáveis e obrigatórios numa linguagem compilada. Aqui, na verdade, inclusive não tem ponto e vírgula, como a gente pode ver aqui, né? Geralmente a gente usa em linguagens compiladas algum tipo de, geralmente é o ponto e vírgula. Algumas linguagens como COBOL usam ponto, né, para você separar uma instrução da próxima. Isso em linguagens de script não existe, perdão. E então vou calcular então a base. O que eu estou dizendo aqui? Que eu vou definir uma variável chamada base. Como eu estou trabalhando com o comando input, o que é preciso entender é que essa variável, como ela vai receber um valor desse comando input, ela vai ser string. Então, se eu quiser calcular alguma coisa, eu vou ter que fazer essa conversão, por exemplo, para float, para int. Vai depender, obviamente, de cada programa, né? O que você quer processar. Então, agora eu vou pedir para informar, entre com o valor da altura em centímetros. É sempre bom especificar, né, em centímetros, para ficar bem claro, a gente poder pensar aí dentro de uma visão de facilidade de compreensão, né, do próprio usuário, né? Então essas partes aqui, ó, essa é uma entrada, tá? E agora a gente vai ter o processamento. O processamento é
eu vou pegar aqui, em princípio eu poderia fazer assim, né? Pensar assim, base vezes altura, né? E eu fazer um print a área do retângulo é igual a área. Ok. O problema é que se eu fizer isso, vamos lá, só para a gente entender. Então ele está me pedindo aqui, entre com o valor da base em centímetros. Eu vou entrar com 5, por exemplo, entre com a altura em centímetros, eu vou entrar com 4, né? Dá um erro, né? Eu não posso multiplicar uma sequência de não inteiros, né? Do tipo string. Ele está reclamando exatamente que base e altura são strings. Como é que a gente faz para converter isso? A gente só vai usar aqui um comando float, ó, antes dessas minhas variáveis no instante do processamento, tá? Então, vamos lembrar aqui, entrada, né? Processamento e saída. E agora sim, esse programa vai dar certo, porque nós vamos entrar com 5, com 4 e ele vai dar a área do retângulo 20. Como é float, só para a gente rodar mais um exemplo, eu poderia entrar com 5.2, 4.6, por exemplo, tá? E ele me calcular a área do retângulo multiplicando esses dois valores. Ok? Bom, esse seria então um exemplo 1, espero que tenha ficado claro, né? Nós vamos criar aqui agora um programa 02.py e o segundo programa que ela me passou tem o objetivo de você informar a sua idade, né, a partir de uma quantidade de anos e converter essa idade em dias, levando em consideração que um ano, tem 365 dias e um mês tem 30 dias, tá? Então você vai informar a quantidade em anos e a gente vai, entre aspas, né, fazer um cálculo aproximado da sua idade em dias. Então vamos lá, informe abaixo qual a sua idade. Informando, por exemplo, estou sendo bem, né, a quantidade de anos. Aliás, você vai informar a quantidade de anos, meses e dias de vida que você tem, tá? Então, informe abaixo qual a sua idade, informando a quantidade de anos, meses e dias que você tem. Ok. Então, a partir daí, nós vamos pegar aqui, ó. Deixa eu diminuir isso aqui que aí fica mais fácil. Anos é igual a input, né? Informe a sua idade em anos. Tá? Então essa variável anos vai receber a idade, né, do usuário em anos. A variável meses vai receber, quer dizer, além dos anos, quantos meses você tem. Né? Dias, além dos anos e meses, quantos dias você tem.
ok? Anos, meses e dias, de tal forma que, se a gente pensar novamente, sem precisar, vamos imaginar que eu conseguisse armazenar aqui as variáveis inteiras. Então, idade é igual a anos, vezes 365 dias, eu vou sempre considerar 365 dias, mais a quantidade de meses vezes 30, porque a gente vai considerar cada mês igual a 30 dias, mais a quantidade de dias que o usuário tem, e aí obviamente esse seria o processamento, e agora a saída seria eu pegar considerando ano igual a 365 dias e um mês igual a 30 dias, você tem um total de vamos lá, idade, dias de vida. Só para ficar bem específico aqui, especificado o que eu tenho, qual é a minha saída. Eu vou diminuir só um pouquinho aqui para a gente enxergar o contexto todo. Só que obviamente esse programa tem um problema. Se a gente rodar ele, o que vai acontecer? Ele vai perguntar a minha idade em anos. Eu vou botar aqui, 43 anos. Eu tenho 10 meses e, sei lá, 25 dias. Tá? Olha lá que loucura. Ele mostrou aqui um valor doido aqui, ó. Por quê? Porque eu preciso, novamente, anos aqui é string. Então eu preciso, como eu estou trabalhando com valores inteiros, eu preciso converter aquelas minhas entradas de dado em valores inteiros. Eu uso isso, fazendo isso usando a função int. Agora, forme a sua idade em anos. Deixa eu agora dar um zoom aqui. Então, 43 anos aqui. Tenho 10 meses, 25 dias. Considerando o ano igual a 365 e o mês igual a 30 dias, você tem um total de 16.020 dias de vida. Enfim. Esse seria o exercício 2. E a grande dificuldade de entender esse exercício aqui, a gente tem que entender que eu vou ter que ler, obviamente, separado, a quantidade de anos, a quantidade de meses após eu ter completado o meu último aniversário, e a quantidade de dias após eu ter completado a quantidade de anos e meses após o meu último aniversário. Quantos dias a mais eu tenho além disso. Claro que isso poderia ser 0. Vamos supor que exatamente hoje eu estou fazendo 43 anos. Então, se eu nasci exatos 43 anos atrás, eu vou informar minha quantidade em anos. Eu tenho 0 meses, 0 dias, e aí ele vai me dar 15.695 dias de vida, levando em consideração apenas a quantidade de anos. Se tem um mês exatamente, que eu fiz o meu aniversário, meu último aniversário, então 43 anos e um mês e 0 dias. Então 157.025 dias de vida. E assim vai, gente? A ideia é entender esse programa aí. Eu agora vou até salvar como programa 03. Pronto, vou apagar todo mundo aqui. Vamos começar o terceiro exercício, que pede para informar um valor inteiro positivo acima de 0,
e eu testar se ele realmente é acima de 0. Se ele não for, eu apresentar uma mensagem valor inválido. Se for, eu vou fazer um for, né? Eu vou fazer uma estrutura de repetição que vai apresentar os valores de 1 até esse número, tá? Então a primeira coisa, vamos lá. É sempre bom botar uma mensagem aqui: informe um valor inteiro positivo acima de 0 a seguir. Então eu vou pegar essa variável n, tá? Vou ter essa informação, informe o valor inteiro positivo a seguir, informe o valor, né? N vai receber esse valor, lembrando que n é do tipo string. Então na hora que eu for fazer um teste lógico com o comando if, né? Ó, int n não é igual a 0, eu tenho que usar essa função int, porque n não posso comparar com o valor que ele é string. Mas quando eu converto esse meu n para um inteiro, eu posso fazer essa comparação. O if, então, ele tem essa característica. Eu tenho o if seguido da condição, né, da comparação lógica, dois pontos. Meu Visual Studio Code aqui ele já acerta a minha indentação certinho, porque no Python é uma coisa que a gente tem que se preocupar, e isso é uma coisa boa dele. Então, se esse valor for menor ou igual a 0, quer dizer que eu não informei um valor inteiro positivo acima de 0. Não. Conceitualmente, claro, um inteiro positivo não pode ser igual a 0, mas eu só quis explicar ainda mais. Então agora, int in range, tá? Int n é a forma como eu vou, começando com i, né? Ele na verdade vai começar com i igual a 0, um range int n. Então, por exemplo, se eu entrar com 5, ele vai de 0 a 4. É isso que ele vai fazer. Também tem dois pontos aqui. Só que, como eu quero sempre um valor positivo, tá? Eu vou pegar o i mais 1 e apresentar. Se eu vou botar sem o mais 1 aqui, primeiro, para ficar claro por que eu estou botando mais 1. Então eu vou entrar com, por exemplo, valor, primeira coisa, vou entrar com o valor menos 5. Vai dar valor inválido, vai sair do programa. Vou entrar com 0. Vai dar valor inválido, ele vai sair do programa. Vou entrar com 5. Ele vai, informe o valor 5 e vai exibir na tela os valores de 0 a 4. Só que o que eu quero é exibir os valores na tela, né? Eu tanto posso resolver esse problema fazendo isso aqui, assim. Não, ele não aceitou. Espera aí, vamos ver se ele não aceitou. Tá, o problema ele não aceitou aqui. Eu tinha resolvido esse problema assim, mas ele não está aceitando. Ah, tá, lembrei. Eu tinha resolvido assim.
Não lembro exatamente qual foi a sintaxe que eu usei. Agora foi. Ó, eu posso resolver assim, né? O range aqui eu começo com 1 e vou até n mais 1, ou seja, eu vou até 6. Então ele vai de 1 a 6, né? Mostrando enquanto o i for menor que esse n mais 1. Mas eu acho mais simples eu manter o original e na hora de imprimir, na verdade, eu somar mais 1. Vai resolver o problema da mesma maneira. Ó, se o meu i começa em 0 e termina em 5, basta eu na saída somar mais 1, porque aí ele vai começar com 1 e terminar com 5, tá? Em vez de começar com 0, melhor, e terminar com 4, ok? Para a importância da indentação, se a gente tirar ó, ele dá erro. O Python ele te obriga a indentar. Isso é um dos pontos fortes do Python, na minha humilde opinião. Vou então criar o programa 4 para a gente explicar, aqui para vocês o último programa, que é para entrar com a forma a seguir é a quantidade de alunos em uma turma e a média final de cada um. Então eu vou criar uma variável que eu vou chamar de QTDAll, né, que seria a quantidade de alunos. Então vai representar isso. Então informe a quantidade de alunos. E novamente, ó, if int QTDAll, converter isso para inteiro, for menor ou igual a 0, eu vou exibir, uma mensagem informando que o valor é inválido, né? A turma precisa ter um mínimo de um aluno, né? Eu pensando que podem haver turmas aí, né, de ensino individual. E for i in range informa abaixo a nota. O objetivo desse exercício é ler, né, n notas de alunos, notas finais, tá, e calcular a média da turma e apresentar o valor dessa média, ok? Então informe abaixo a nota do tentando achar aqui o caractere. E nota final, tá, vai ser a variável que eu vou usar para
a receber essa nota. Finalmente soma mais igual, né? Usando aqui a conversão dessa nota final para float. Vou pegar isso, somar, vou receber o valor atual da soma, que inicialmente é 0, mais a primeira nota. No segundo aluno eu vou somar, por exemplo, o primeiro aluno tirou 9, na segunda vez eu vou somar 9 com mais, por exemplo, 8. Foi a nota do segundo aluno, a nota final. E assim vai, né? Quando a gente sai da estrutura de repetição, ó, pá, eu volto para cá, eu informo que eu saí da estrutura de repetição, a média vai pegar a soma e dividir pela conversão em float da quantidade de alunos. Então, se eu tenho 10 alunos, eu vou somar a nota de 10 alunos e a média vai ser essa soma dividido por 10 alunos, que é a quantidade de alunos. E finalmente, a gente vai exibir a média final da turma. Média. Vamos rodar. Eu errei aqui, ó, menor ou igual juntos. Pode separar. Informe a quantidade de alunos. Vou botar 5 alunos, né? Então, o primeiro tirou 10, o segundo tirou 9, o terceiro tirou 4, né? O quarto tirou 6 e o quinto tirou 8. A média da turma ficou em 7,4. Para eu ter um teste mais, né, correto, o que eu aconselho a fazer? Alguns testes, né? Eu tenho só 2 alunos, então o primeiro tirou 10, o tirou 0. Obviamente a média tem que ser 5. Outra possibilidade aqui é você ter 3 alunos, botar 10, 9 e 9,5, e aí nesse caso a média tem que ser 9,5, o que ocorreu. Então o programa está certinho, funcionando. Eu estou pegando N alunos, pegando a quantidade de alunos de uma turma, estou fazendo um for que vai percorrer essa quantidade, né, de alunos, e vou perguntando qual é a nota do primeiro aluno, do segundo aluno, do terceiro aluno, né, do N aluno, Nésimo aluno, e a cada entrada eu somo esse valor. Quando eu saio da minha estrutura de repetição, eu calculo essa média, que é a soma dividido pela quantidade de alunos, né, já que eu somei exatamente a nota da mesma quantidade de alunos aí, e a média final da turma recebe média. Enfim, eu acho que assim foi o básico aqui, apenas para explicar um pouquinho melhor esses exercícios, e eu espero que quem for assistir esse vídeo aí goste. Como eu falei, não sou um expert em Python ainda, mas eu tenho essas noções aí de muitos anos aí de professor de algoritmo. Tá bom, gente? Bom, um beijo no coração, Rafa, e para você que também está assistindo aí, valeu!